Olá, senhores. A Receita Federal, agora em junho de 2024, emitiu 3.596 notificações para o pessoal do Simples Nacional, ou seja, o MEI, o micro e pequeno empresário e para pequena e média empresa. Gente, é alarmante porque primeiro é 33 mil. Poderia ser 300 mil? Poderia, porque o fisco tem condição disso. Mas isso nunca aconteceu antes. O fisco sempre se preocupou mais com o contribuinte maior, porque o retorno é muito maior. Nunca houve um trabalho específico desse em torno do Simples Nacional. Então, gente, o leão está rugindo. E por que isso aconteceu? Primeiro, nunca aconteceu. Então, dá a entender que o fisco foi acumulando os dados, foi acumulando, e essas notificações guardam relação com a declaração de imposto de renda de 2020. E o fisco tem 5 anos para exigir o imposto devido, senão opera um fenômeno jurídico chamado caducidade. Então, o fisco foi juntando os dados que ele tinha com as declarações que o contribuinte do Simples Nacional enviou, confrontou e viu divergências. Essas divergências podem ter sido intencionais, podem ter sido por erro, por equívoco, tanto do contribuinte como do fisco. O fisco também, gente, pode errar. Não existe isso, não. Então, você tem que estar atento a essa notificação, entender o que ela está pedindo, responder no prazo especificado por lei ou pela Receita. Por quê? Para não ter pendência tributária, porque isso vai te causar algum transtorno. Então, vamos lá. O que acontece com isso? Todo final de ano, todo empresário sabe que ele tem que declarar o imposto de renda. Alguns fazem essa declaração ao longo do ano, mas a grande maioria é em março, né, que faz essa declaração. O fisco, hoje em dia, está muito bem aparelhado. Então, ele recebe dados, cruza, e isso para ele não é muito complicado. Então, como você empresário, se comportar quando você recebe uma notificação? Gente, essa notificação ela é eletrônica. Por lei, o pessoal do Simples é sempre notificado pela Receita Federal por via eletrônica. Então, observem o endereço eletrônico de vocês, porque essa notificação será eletrônica. Eu sou Maria Elizabeth Zucchelli, sou mestra em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista da ZZ Advogados e sou auditora fiscal aposentada. Por isso é que eu acho que eu posso ajudar um pouco vocês. Primeira coisa, eu adoro passo a passo, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é isso. O que é uma notificação? Primeiro passo. Gente, o que é uma notificação? Notificação é um documento formal, que o fisco manda para o contribuinte para indicar que tem alguma coisa que não está muito certo e que eles precisam conversar, consertar, arrumar essa situação. Ela não pode ficar pendente, o fisco não pode deixar pendente. Então, foram expedidas 33.596 notificações. O pequeno empresário, ele ficou em polvorosa. Aqui no escritório choveu gente para tudo quanto é lado.
a ponto de nós tomarmos a iniciativa de explicar para todo mundo o que foi, o que está acontecendo, por que isso acontece. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você vai ler essa notificação. Essa notificação vai explicar direitinho o que o fisco tem contra você e como você deve resolver isso. O que o fisco entende que está errado e que você precisa consertar. Legal? Até aí tudo bem? Gente, existe um portal 2. Vocês precisam consultar o portal do ECASS. E nesse portal você vai olhar a parte que diz situação fiscal. Ali, nesse endereço aí, está tudo que o fisco tem em relação a vocês. Então, você precisa de um código. Para entrar aqui, você precisa de um código ou do certificado digital. O seu contador tem isso, tem esse código e esse certificado digital, porque senão ele não faz a sua declaração. E também, se você não recebeu a notificação, o seu contador recebeu com certeza. Então verifica, porque tem um prazo para resposta e as notificações começaram a ser expedidas no dia 19 de junho. E hoje é 2 de julho. Então o seu prazo está correndo, tá? Quais notificações o fisco pode fazer? Terceiro, o fisco pode fazer 3 tipos de notificação. E quais são elas? Primeira, notificação. Deixa eu minha cola aqui. Notificação de compensação. Gente, a notificação de compensação é o seguinte: o fisco apurou que no exercício de 2020, esse contribuinte que recebeu esse tipo de notificação, a de compensação, ele tinha um imposto a ser devolvido, ele tinha uma restituição, mas também, eu estou com uma gripe enorme, ele tinha uma restituição, mas ele também tinha um imposto devido na Receita Federal. Então a Receita está dizendo o seguinte: contribuinte, como você tem um imposto devido, o imposto a restituir e o imposto devido, a Receita está fazendo encontro de contas, mais ou menos assim. Se você tem 100 para receber e 90 para pagar, você vai receber ainda 10. Você terá restituição de 10. Mas pode acontecer o seguinte: você tem 80, mas você tem que pagar 100. Então você está devendo 20. E aqui é que está a complicação. Esses 20, você tem 90 dias para regularizar, ou seja, pagar com o DARF. Só se paga Receita Federal, tributos federais com o DARF. Não paguem de outra maneira. Então, se você
tem a receber, você tem um a restituir, mas tem que requerer. Se você tem só 80 para restituir e 100 para pagar, você deve 20, você tem 90 dias para regularizar essa situação. Se não regularizar, aí você recebe o auto de infração, tá? Só depois de 90 dias. Então, quem recebeu essa notificação no dia 19 de junho, o prazo está correndo, né? Quem recebeu dia 19 de junho, o prazo está correndo. Esse é o primeiro tipo de notificação, são 3 que o Fisco Federal entrega. A primeira é de compensação. A segunda é de lançamento. Gente, a de compensação ainda não tem um auto de infração formalizado. A de lançamento tem. Você já foi autuado. O fisco cruzou essas informações, achou que você teve um erro, ele não tem dúvida, você não tem restituição nenhuma, porque se você tivesse alguma restituição, ele faria de compensação, não teria auto de infração ainda. Mas aqui não, aqui já existe auto de infração, você já está multado e você tem 30 dias a partir da notificação. Então, quem recebeu a notificação em 19 de junho, olha lá, a gente já está chegando ali no final. Então, essa notificação é dizer assim, ó, contribuinte, você está autuado, tá? Na notificação de lançamento vem escrito lá todos os valores, vem escrito tudo que você precisa saber, aonde você deve ir, vai ter aquele endereço do ECAD para você entrar e leia com atenção, porque aí está tudo bonitinho, está tudo escrito. Como que o fisco... os meus clientes fazem muito essa pergunta. Como que o fisco faz esse encontro de contas? Então, vamos lá. Gente, você que é do Simples Nacional, que é indústria, ou que é comércio, ou que é prestação de serviço, você, quando vai entregar o seu produto ou o seu serviço, o seu contribuinte paga por Pix, por cartão ou por transferência bancária. E você tem uma conta bancária. E é assim que o fisco pega. Antigamente, quando eu trabalhava como fiscal, a gente tinha um trabalho braçal muito grande. Eu normalmente fiscalizava empresas grandes. Então eu pegava o livro diário, saía lendo o diário todo, para cruzar informações diário e razão, e que chegou às nossas mãos daquele contribuinte, era um trabalho enorme. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, entrou um Pix na sua conta bancária, a Receita sabe. Alguém pagou com cartão de crédito, as bandeiras avisam ao fisco. E se tiver uma transferência bancária também. Então, o que acontece na sua conta bancária, o fisco sabe na hora e é online. Gente, aqui no escritório, a gente tem vários contribuintes, porque nós somos tributaristas, né? Em briga com o fisco. A nossa maior atividade é essa. Então, o que acontece? Teve um cliente que ele não só fraudou, como ele iniciou
a ação contra o fisco, porque ele não concordava com os valores do auto de infração. Então, ele é que moveu a ação. Aí o fisco chegou com todos os relatórios do cartão de crédito, porque esse cliente ele fez o seguinte, ele trabalhava com comércio varejista e ele trabalhava com todas as bandeiras. Ele resolveu uma bandeira, ele tirar a receita, não mandava para o contador, não mandava, e aí escondia aquela receita, tipo caixa 2, e mandava o resto para o fisco, a declaração para o fisco. Acontece que a bandeira não é conivente com esse contribuinte, até porque ela não tem interesse. Ela vai ficar brigando com a receita, uma receita pequena. Como o auto era de 2018, teve juros, correção, atualização, eu sei que a coisa ficou enorme, porque o fisco juntou os 5 últimos anos, porque ele era demais, porque toda vez era a mesma coisa. Juntou aquilo tudo e foi em cima. Ela é uma pequena empresa. Foi em cima dele. E não tem jeito, porque vamos parcelar, vamos concordar e parcelar. Agora, ela mesma abriu uma ação contra o fisco. Então, você tem que ter muita parcimônia nessa hora, analisar com muito cuidado. Se você for contra o fisco, que seja um tributarista para ver quais são as suas possibilidades, para você não ficar à mercê de um jogo que você não vai ganhar, né? E muito pelo contrário, ainda vai pagar os honorários de sucumbência. Aí, na notificação de lançamento, você está multado, você tem 3 dias, e é a partir daqui que o fisco chegou nas suas diferenças. Então, o que eu aconselho você a fazer? Você vai pegar isso tudo, eles só estão pedindo o ano de 2020. O ano é 2020. Você vai pegar isso tudo, que você deve ter relatórios, de 2020, vai comparar com o que está na sua receita, na sua notificação da receita, e vai ver se você concorda, porque você pode não concordar, pode ter tido algum erro. Eu já disse anteriormente, o erro pode ser do contribuinte, mas também pode ser do fisco. Então você vai comparar. Eu espero ardentemente que você tenha guardado todos os recibos e todos os comprovantes dessa época. Por exemplo, você é comerciante, é varejista, você emitiu nota fiscal. Então, cadê? Isso é uma prova, né? Isso tem que estar dentro do seu controle financeiro. E é isso que você vai levar para o fisco para discutir quando você não concorda. O fisco pode errar. O cartão de crédito, por exemplo, pode ter enrolado lá algum dado e mandou, em vez de 100, mandou 1.000. A receita daquele dia, em vez de ser 100, mandou 1.000. Então você, não, peraí, tá errado. Aqui não foi 100, aqui foi 1.000. Dá para entender como é que faz? Então tá bom. Vamos para terceiro tipo de notificação. Para terceira. Nós estamos no item 2, né? No item 2, a terceira, que é a notificação de intimação. Gente, essa notificação, não que as outras não mereçam atenção, mas essa merece uma atenção especial. É a notificação de intimação fiscal. Ali, o fisco, além de ter multado, antes dele lavrar o auto de infração, ele está chamando
o representante legal da empresa para uma conversa, tá? E é bom ir, é muito bom ir. Por quê? Com essas notificações, na verdade, a Receita Federal dá ao contribuinte a oportunidade de legalizar a sua situação, de não ficar, né, devendo ao fisco federal, que é complicado. Dever a qualquer fisco é complicado, seja ele federal, seja estadual, seja municipal, porque o teu estrago é o mesmo, né? A sua penalidade é a mesma. Agora, o fisco federal, ele tem mais abrangência, né? E a mídia também transformou o fisco federal no leão. Então, se ele está chamando o representante legal da empresa, é bom ele comparecer. E quando ele comparece? No dia e hora marcados. Marcados por quem? Pelo fisco. Vai ter um fiscal esperando ele, com certeza vai ter um endereço, né? Cada cidade tem um local. Vai ter um fiscal esperando por ele para conversar sobre a vida fiscal dele. Eu aconselho ao dono dessa empresa, ao responsável legal, que normalmente na minha pequena empresa, na MEI, é o próprio dono, né? Ele se prepare, olhe lá o que tem na notificação, olhe a vida dele, olhe os lançamentos, entra no portal é esse o nome, né? E vá lá na situação fiscal e veja lá o que tem lá dentro. Não vai sem saber o que é para chegar lá e dizer assim, eu não sei, eu não sabia. O fisco está nem aí, se você sabia ou se não sabia. Ele te chamou, te deu um prazo, esse prazo vai estar aí uns 30 dias ou mais e você tem que ir para lá para responder perguntas. Ah, Beth, mas não fui eu, foi o meu contador. Não, não foi. O responsável da sua empresa é você, não é o contador, tá? O contador é um prestador de serviço seu. O fisco, inclusive no Código Tributário Nacional, diz o seguinte: as resoluções, os acordos entre particulares não afetam o fisco. O fisco não se importa se você acha que foi o contador, se deixou de ser, até porque não foi. Quando eu trabalhava ainda, né? Quando eu chegava e dizia fiscal de renda, rapaz, o pessoal tremia, todo mundo treme. Quando o fisco chega pessoalmente, todo mundo treme. Então, era até um salão de cabeleireiro. Quando o fisco da minha cidade, eu fui fiscal de rendas do ISS, da prestação de serviço. Então, cabeleireiro era da nossa alçada, porque tinha um negócio chamado imposto por estimativa. Aí, quando eu chegava, fiscalização, não sei o quê, quero ver o documento. A mulher entrou em pânico. Ela entrou em pânico. Aí virou para mim e falou assim, não, por favor, tá aqui o telefone do meu contador, a senhora entra em contato com ele e resolve tudo com ele. Não, naquela época eu ficava irritada, hoje eu já entendo. Não vou entrar em contato com o seu contador é problema seu. Eu tenho que entrar em contato com a empresa. Você pode mandar lá para a Receita o seu contador para responder as perguntas que você acha que não pode fazer? Eu acho que você pode sim, mas você deve ir junto. Você deve ir junto. Por quê? O seu contador também pode errar. Ele não faz só a sua escrituração fiscal, ele faz de um monte de gente. Ele pode ter se equivocado. Tudo pode acontecer. Agora, se você delega toda a responsabilidade para terceiros, você tem que arcar com esse ônus. Eu canso de ouvir cliente meu assim, doutora, mas não fui eu, foi o contador. Não, querida, foi você.
O dono da empresa é você. Não tem aquele coisa que os nossos avós diziam assim, é o olho do dono que engorda o boi? Se você entrega a parte financeira da sua empresa aos cuidados de outra pessoa e você nem sabe o que está acontecendo, rapaz, por favor, sabe? O fisco não quer saber. Você é o responsável pela sua empresa. Acabou. E quando isso acontece, a mensagem que o fisco passa é o seguinte: empresa, eu estou muito desconfiado da sua idoneidade. Eu acho que você fez de propósito com o objetivo de sonegar, de enganar o fisco. Porque na notificação só de lançamento, o fisco, a mensagem que o fisco dá é a seguinte: teve um erro, não bate, vamos consertar. Está aqui o auto de infração, se defenda. Agora aqui não. Quando ele chama, ele acha que teve uma coisa chamada crime tributário. E crime, o buraco é bem mais embaixo. Então, concorda comigo que o fisco, antes de tomar uma providência, chamando o contribuinte para se explicar, ele tem a oportunidade de se explicar, ele não está dando uma grande oportunidade antes de você ter uma dor de cabeça danada, tendo que encarar uma notificação de crime? Eu acho sim, que o fisco teve bastante consideração, até porque é empresário pequeno. A multa, uma multa dessa pode acabar com o negócio dele. Então, vamos dar a chance dele explicar. Porque às vezes ele não fez por mal, ele fez, mas não fez por mal, fez porque não sabia, por ignorância, ninguém explicou, ele tá procurando acertar. Então, vamos dar essa oportunidade. E vamos lá, quando é que tem que estar aqui? Tem que estar no dia e na hora marcado. Gente, não é chegar lá e dizer assim, o fiscal eu não sabia. Cara, tem que saber, é sua função saber. É sua função saber. Então você tem que chegar lá e saber e se explicar e levar todos os comprovantes que você puder produzir. Mas eu não tenho isso. Tá com o meu contador. Nem todo contribuinte, o pequeno e médio empresário, o MEI também, vai saber ler uma notificação. Pede ajuda ao seu contador. Ele sabe, porque alguém no território dele já foi multado. Ele sabe. Agora, se mesmo assim você não entendeu nada, você pode ligar para a Receita Federal da sua região e marcar um horário para pedir informações. Isso é possível. Entra lá no site da Receita Federal e vê onde é a sua região, ou se não sabe, pega um ônibus, vai lá e diz, olha, eu quero marcar um horário com o fiscal porque eu recebi essa notificação, eu não estou entendendo. E eles vão te explicar, vai ter gente para te explicar. Agora você não pode deixar de ir, sabe por quê? Em nenhuma das opções você pode deixar de ir. Por quê? Penalidade. Penalidades são multas, bloqueio de certidão negativa e exclusão do Simples. Então, gente, aí começa a ficar complicado, né? A multa, a menor multa
é de 75% de quê? Do imposto que o fisco está dizendo que você tem que pagar, tá? Isso vai estar na de lançamento e na outra, na de encontro, na de compensação, não tem multa ainda, tá? Não tem. Mas nas outras duas tem. A multa menor é de 75%. Bloqueio de certidão negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você precisando de uma certidão negativa para qualquer coisa, sei lá, entrar numa concorrência, qualquer coisa, você não vai conseguir. Até em concorrências particulares. Uma firma abriu, eu peguei outro dia um cliente, a firma abriu uma concorrência para fornecimento de refeição para os funcionários lá dele. E exigiu uma certidão negativa. Exigiu. Por quê? Porque a firma que está contratando se resguarda, né? Não vai entrar num barco furado. Então ela se resguarda. E se você não comparecer e for multado e não pagar a multa, não pagar nada, vai ter esse bloqueio da certidão negativa. E a última e mais complicadinha é a expulsão do Simples Nacional. Gente, antigamente, o contribuinte pequeno, tipo padaria, cabeleireiro, né, pequenos comércios, qualquer coisa que não fosse grande, padecia muito. Por quê? Porque ele tinha a mesma tributação do grande. Entendeu? Então, a lei veio proteger o micro e pequeno empresário, o MEI, o micro e pequeno empresário. Por quê? Porque ele tem uma tributação mais simplificada. Uma tributação, por exemplo, sobre o lucro real, é um monte de papel, um monte de conta, que o pequenininho não está preparado para isso. Ele sabe, a cabeleireira, ela sabe resolver problemas de cabelo. Ela não sabe as outras coisas. Então, o simples, desculpa, o simples é uma benesse que não vale a pena perder. Ah, Beth, se eu sair do simples, eu tenho condição de voltar? Olha, até tenho, mas é um perrengue grande. É um perrengue grande. Porque uma das condições do simples é que você não pode ficar devendo ao fisco federal, estadual, municipal e o INSS. Você não pode ficar devendo. Então, isso é causa de exclusão. Tem gente que chega para mim e fala, doutora, me tiraram do simples, eu não sei por quê. Tá. Meu filho, você ganhou auto-infração? Ganhei. É por isso. Entendeu? Ele não sabe, mas o pequeno e médio empresário, ele tem uma lei que rege ele. Mas ele não pegou para ler, né? Não está vendo lá quais são as regras do jogo. Ele entrou no jogo. Aí o fisco vem para cima dele. E o fisco não vem brincando. E o fisco hoje em dia é extremamente preparado. O fisco, quando chega a emitir uma notificação, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E você tem que saber também o que você fez para você poder se defender. Vamos lá ver o que eu tenho mais para contar para vocês. As consequências dessas multas, eu vou fazer um dia, um vídeo, só para explicar o tamanho desse negócio aqui, que é bem complicadinho. E outra coisa, o pequeno e médio empresário, ele tem... O empresário de maneira geral, mas o pequeno e médio empresário tem muito medo da malha fina. Ah, porque a malha fina... Gente, esse povo todo cai na malha fina. Não se iluda. Tá todo mundo na malha fina. Ah, mas tem como sair? Tem, atendendo o fisco e resolvendo essa situação. Gente, imagina, deixa eu contar aqui para vocês o seguinte, antigamente, quando a gente fiscalizava, a gente tinha um fenômeno chamado nota fiscal calçada.
fiscal tinha esse jeito de falar. O que era isso? O contribuinte, o sonegador, ai, ai. Desculpa, mas vamos chegar até o final. Antigamente, o sonegador, ele tinha um bloco de nota fiscal, por exemplo, de 50 até 200, oficial, e tinha um paralelo, com a mesma numeração. O oficial, ele mandava para o fisco. O paralelo, ele usava no mercado, que era a nota fiscal calçada. Então, o que acontecia? Quando o fisco pegava uma nota dessa e via que estava calçada, ia de pau em cima dele, né? Mas não era tão fácil assim pegar. Pegava, mas não era tão fácil assim. Eu, por exemplo, eu pegava, sabe como? Eu tinha relação no bloco oficial, eu tinha a relação dos contribuintes, dos clientes, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não tinha dúvida, eu ia lá no cliente. Aí no cliente eu pedia as notas fiscais dele. Aí no meio das notas fiscais vinha a oficial e as que eram calçadas. Pegamos. A gente fazia isso demais. Então, e outra coisa, o contribuinte, ele dizia assim, recebi esse ano 200 mil. Legal. Mas, hoje em dia a gente nem vê mais isso, né? Mas no jornal da cidade, aquela parte da sociedade, da alta sociedade, o homem aparecia no iate de última geração, maravilhoso. Já peguei gente assim. Como que ele comprou aquele iate se ele só ganhava 200 mil? Aí a gente vai lá, que era a nota fiscal do iate, não sei o que, ele acabava abrindo, né? A gente dava o auto de infração, o cara nem piscava, pagava sem discussão. Quando ele pagava sem discussão, a gente sabia o seguinte, multamos menos. Nessa condição aqui, acontece o seguinte, Beth, nessa notificação de compensação, eu não concordo. Ah, é um direito que você tem. E o que eu faço? Você pede uma coisa chamada revisão de lançamento. Eu acho que você deve pedir revisão. Sabe por quê? É um direito seu. Se você acha, mas é um achado comprovado, né, gente? Não é acho que acho. É um achado comprovado. Que não está certo, peça uma revisão de lançamento. Dentro de que prazo? Dos 90 dias. O pessoal lá do encontro de contas da notificação de lançamento. Na notificação, o pessoal da notificação, desculpa, o pessoal da notificação, a notificação de compensação, que tem 90 dias, é dentro desse prazo, nesse portal, nessa situação fiscal, que você vai pedir uma revisão de lançamento. Por quê? Pode ter erro. O cartão de crédito pode ter errado, o Pix pode ter sido estornado e a Receita não verificou isso, o seu contador pode ter embolado um cliente com o outro, e o FIS pode ter errado, né? Então você peça uma revisão de lançamento. O seu prazo volta a ser contado 90 dias a partir da resposta do fisco. A notificação de lançamento, a mesma coisa. Você pode pedir uma revisão de lançamento, mas essa revisão de lançamento, no caso dessa notificação, chama-se impugnação.
Aonde você faz? No mesmo portal. Aqui, como já tem uma auto-infração, você vai impugnar, tá? E o fisco vai te responder e a partir da resposta do fisco você volta a ter 30 dias para pagar, tá? A partir da resposta da impugnação. E nessa aqui, na terceira, da notificação de intimação, se já tiver auto de infração, a mesma coisa. Então, você pode pedir revisão de lançamento ou impugnação. Impugnação de quê? De auto de infração. Que é o que eles têm contra você, auto de infração. Isso tudo acontece no meio administrativo, tá? Isso tudo acontece no meio administrativo. Se no meio administrativo você acha que ainda tem, tá errado. Mas o fisco responde que o lançamento está correto, mas você acha que está errado. Você tem o direito de entrar na justiça. E eu indico o mandado de segurança. E esse mandado de segurança, você tem 120 dias para impetrar. A partir de quando? A partir da resposta do fisco. O fisco respondeu, você tem 120 dias para se manifestar judicialmente. Ou você paga, tá? Ou você paga. Então, você tem essas duas opções, revisão de lançamento e impugnação de auto de infração. Ah, Beth, eu quero pagar, como é que eu faço? Entra nesse portal, seu contador pode te orientar, entra nesse portal e se você pagar à vista, se você pagar à vista, você tem 50% de desconto. De que, Beth? Da multa. O fisco não pode dar desconto de tributo devido, só pode dar desconto de multa. Ah, Beth, mas está difícil. O caixa está baixo, não tenho condição de pagar. Tudo bem, você vai lá e pode parcelar em 60 vezes. Com desconto de 40%. É o que você pode fazer. Você pode pagar, esse aqui é o à vista, e esse aqui é parcela. Tá? À vista ou parcela. Isso no âmbito administrativo. Não concordou, acha que continua errado? Judicial. E o meio mais rápido é mandado de segurança. Tá? Quanto tempo? 120 dias a contar da resposta do fisco. Gente, aqui nós temos, com essa ação do fisco, nós temos algumas observações que eu acho que vocês deveriam considerar. O fisco pediu 2020, não foi? O que foi isso? Imposto de renda. Somente imposto de renda de 2020. O que quer dizer que o ano que vem 2021, no outro ano 2022, no outro 2023. Beth, por quê? Porque, primeiro, o fisco não tem pessoal para varrer isso tudo de uma vez. Não tem fiscal de rendas, não tem pessoa física para varrer isso tudo de uma vez. Então, se ele está pedindo 2020,
ele está dentro do prazo de decadência que eu falei lá no início. São 5 anos. Então foi 2020. Então tem 2021, 22, 23 e 24. Chamou o 24 para dar tempo de revisar, de responder a impugnação, não sei mais o que. 25. 25 acaba qualquer ação do fisco possível no mundo jurídico. Então ele tem que pedir 2020 agora, para dar tempo, porque em 2025 acaba o prazo do fisco. Mas o ano que vem, ele ainda tem tempo. O outro ele também tem, e assim por diante. E que outra notícia, quem é que ele vai chamar primeiro? Quem caiu nessa malha. Agora, então quem caiu nessa malha é provavelmente, não estou dizendo que é, mas é provavelmente que caia na próxima. Ah, Beth, então eu não caí nessa, eu não vou cair na outra, eu não falei isso não. Se você continuar fazendo tudo certinho, maravilha, não caiu nessa, vai tudo certinho com você. Mas e se você ano que vem, em 2021, não fez tão certinho assim, você pode ser incluído. Agora, o pessoal que está incluído nesta, com certeza está na malha fina ano que vem. Porque você não sai da malha fina assim, você sai com uma constância de comportamento, entendeu? Outra coisa, então você já sabe que você está na malha fina de novo. Você sabe que o ano que vem, o outro também, e assim por diante. Então vamos nos preparar. O fisco pegou 33 mil, mas podia ter pego 300. Tem capacidade técnica para isso, não tem capacidade pessoal. Outra coisa, você que é do Simples Nacional, você trabalha com produtos que cabe o IPI, o ICMS, ICMS e ISS. Tudo bem? Você trabalha com esses 3. Acontece que esses 3 impostos vão acabar em 2027. No início de 2027 acabou. Esses 3. Isso quer dizer o seguinte: se a sua declaração de renda estava errada em 2020 e a sua renda veio ou do IPI ou do ICMS, sua renda está sujeita ao IPI, ou ICMS e ISS, se estava errado aqui, está errado aqui também. Então, a Receita Federal que vai apurar o IPI está na sua cola. O Estado que apura ICMS está na sua cola. E o município que apura ISS está na sua cola. Por quê? Porque as receitas são integradas. Todo mundo sabe de tudo, tá? Existe o segredo fiscal. Existe, é lei, mas não entre fiscais. Não entre fiscais, porque há convênio. Então você tem que tomar cuidado e já arrumar a casa para isso aqui. Porque se esses impostos, eles vão acabar, mas vão se transformar em outra coisa. Da receita, por causa da reforma tributária, eles vão se transformar em outra coisa. Esses entes, Estado, Distrito Federal e municípios, vão atrás do que é deles. Isso é bem óbvio, né? Que se estava errado aqui, pode estar errado aqui também. A Receita Federal ainda cuida, a Receita Federal ainda cuida do ISS, não, desculpa, INSS. E das obrigações tem a obrigação principal e as secundárias. E na maioria dos municípios,
e dos estados, a obrigação secundária, essa obrigação, o fisco entende o seguinte: emissão de nota fiscal. Acontece que para os estados, Distrito Federal e município, essas obrigações secundárias de emitir nota fiscal, ela já é eletrônica. Então, você emite. O único problema é aquele contribuinte que vende o seu produto ou o seu serviço e não emite a nota fiscal eletrônica. Hoje em dia ele não vai lá na tipografia e manda fazer um bloco. Ele vai e digita isso lá na Receita do Estado, de onde ele tem competência, e lá nessa Receita é emitido a nota fiscal eletrônica. Deixa eu ver, gente, se tem mais algum lembrete para vocês. Acho que não. Jesus amado, cadê a frente desse negócio? Folha pra caramba, né? Tá, tem mais uma coisa assim, muito importante. Então tá, isso aqui, normalmente hoje, pela Receita Federal, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, essa obrigação secundária, que é a emissão de nota fiscal, ela é emitida eletronicamente. Claro, os dados que estão lá dentro têm que ser corretos. Tem que ser correto, porque senão você cai lá na lisura de falsificar documento público, né? Você cai lá na lisura. Eu vou fazer outro vídeo e vou explicar exatamente qual é a ação de multa, de penalidade do fisco, para vocês ficarem sabendo, que é bom saber. Gente, eu vejo, o que eu vejo? Eu, quando fiscalizava, que começou a ter um tal de imposto por estimativa, eu era extremamente contra, por causa da definição do fato gerador. O imposto é devido porque ocorre o fato gerador. E se você faz uma estimativa, você faz antes do fato gerador, né? Antes de acontecer, você está estimando. Então era contra. Aí eu chegava nas empresas e vi o seguinte: eles não sabiam onde estava nada. Você chega numa oficina mecânica, aquela confusão, ele entende bem de mecânica, ele não entende bem da papelada dele. A cabeleireira, ela entende de cabelo, ela é maravilhosa, mas ela não entende da papelada dele. Gente, o que isso leva a crer? O que isso leva a gente a concluir? Para começar, o micro e pequeno empresário, no nosso sentir, já merece todo o nosso respeito, porque você trabalhar, ser empreendedor num país que a carga tributária é a nossa, já é um fato assim do outro lado do mundo, né? Porque o Brasil é um dos países com a maior carga tributária e o retorno para o empreendedor é nenhum. A gente está procurando qual é o retorno, né? Nunca vi retorno. Então, o mecânico que ele sai para trabalhar por conta própria, porque normalmente ele era explorado, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. A cabeleireira, o padeiro e todos que foram e que empreenderam e que abriram sua empresa merecem toda a nossa consideração. E o que a gente vê é o seguinte: a gente sempre tinha que multar não porque ele queria fazer,
mas porque ele era, na verdade, ignorante no assunto. Ele era um bom mecânico, uma boa cabeleireira, um bom padeiro, um bom qualquer coisa, e aí ele era bom mesmo, mas ele tinha uma empresa, só que ele não é empresário. Ninguém ensinou para ele a ser empresário. E quer saber de uma coisa? Se você for para nível de faculdade, por exemplo, o engenheiro fez faculdade de engenharia e quer abrir uma empresa de construção civil. Não aprendeu a ser empresário. O médico fez medicina, abriu o consultório dele, montou uma clínica, mas não aprendeu a ser empresário. Não aprendeu, sabe por quê? Porque não tem lugar para ensinar. Então, na internet, a gente vê um tanto e meio de gente ensinando gestão empresarial. Legal. Aí, o que a Beth fez? Fui olhar isso. Falei, não é possível. 33 mil notificações, é muita notificação para qualquer fisco. Esse pessoal não pode abrir internet e olhar um negócio desse, estudar, se capacitar, se preparar. Aí eu vi o seguinte, que essa gestão empresarial era gestão administrativa. E a gestão financeira? Tá difícil, hein? Financeira. Não. A gestão financeira, eu vi esse curso, honestamente, dizer o seguinte, olha gente, eu te ensino gestão empresarial, mas a gestão financeira não é a minha praia. Aí você consulta o seu contador. Ué, então ele ficou do mesmo tamanho, porque isso é o que ele já tem. Ele tem que aprender isso aqui, porque aqui é que o fisco vai. O fisco não vai aqui. O fisco vai aqui. Dentro da gestão financeira, a gente tem uma parte chamada planejamento tributário. Isso aqui é mexer no seu bolso. Isso aqui. Se você é empresário e não sabe isso, você tem um problema. E esse problema precisa ser resolvido. E vai ser resolvido aonde? Aqui. Ah, Beth, mas se eu contratar uma pessoa para fazer a gestão financeira, eu posso? Pode. Mas você, toda semana, se puder todo dia, toda semana, vai olhar isso. Porque senão você cai na mesma situação de estou delegando as competências da minha empresa para terceiro. Aí se esse gestor financeiro não faz o que deve fazer, olha gente, nós temos um cliente, ele fatura 2 milhões por mês. 2 milhões por mês. Ele é muito bom. A empresa dele, agora ele está indo bem. Mas quando ele chegou para a gente, ele ganhando isso, ele estava zerado. Sabe uma pessoa zerada? Ele pegou 2 pessoas da família, sabe aquela empresa familiar? 2 pessoas da família e deixou na gestão financeira. E deixou.
E o trabalho dele obrigava ele a viajar bastante. Aí o que aconteceu? Foi roubado. Por quê? Porque a pessoa que ele botou no lugar tinha uma procuração dele para gerir a parte financeira dele. Cara, a sua gestão financeira é sua. No seu bolso, quem põe a mão é você. A pessoa está lá para fazer a sua gestão, mas tem que dar para você. Você tem que olhar, analisar e ver se está legal. Aí você dá o seu aval, você dá a sua assinatura. Você não pode assim, mas eu sou mecânico, então eu não vou olhar para o caixa. Cara, então você não é empresário. Você tem que voltar lá e continuar trabalhando para o outro cara e ajudando ele a ganhar dinheiro, e você só vai ser mecânico, porque você, para ser empresário, você tem que ter as funções de empresário. E não estou dizendo que aquilo não é importante, é importantíssimo, gestão de pessoas, de processos, mas isso aqui é o coração da sua empresa. Se não tem dinheiro, faz o quê? Se não tem um planejamento tributário, o fisco vai vir em cima de você e vai vir sempre. Porque ele sabe que você vai estar errado, então é um multado. Até você sair do Simples. Porque se você for multado toda vez, você acaba sendo retirado do Simples. Então, gente, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou gravar outros vídeos, como eu disse, vou mostrar como é a penalidade, o que acontece. Fixe nisso, a gestão financeira da sua empresa, seu planejamento tributário é o coração, papá, que pulsa. Gente, muito obrigada por vocês terem... Eu sei que é denso, eu sei que não é fácil, mas é importante o pequeno, médio empresário e o MEI, né? Mas nós aqui da Zuccheri não lidamos com MEI, só com micro e pequena empresa e média, né? Isso é importante você saber, porque foi um susto grande na sociedade, já tinha tido susto da reforma tributária, foi um susto grande, não é tão complicado assim, tudo tem uma solução. Muito obrigada e até a próxima. E quem tiver alguma pergunta, escreve aí embaixo que a gente responde, eu respondo.